Atos, capítulo 2, do 42 ao 47, acompanha comigo. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Amém? Senhor, fala ao nosso coração nessa manhã. Eu preciso, Pai, da Tua unção, direção, capacitação. Que eu seja, Pai, somente um instrumento nas Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para trabalhar nas nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Muito bem, hoje eu quero falar com os irmãos desse tema aqui, das casas para o mundo. Das casas para o mundo. Irmão, nesses últimos dias, nós temos aqui uma palavra rema do Senhor para a nossa casa, para a nossa comunidade. E nós entendemos que está chegando nesses dias um crescimento exponencial. Cremos que está vindo uma grande chuva aí que vai fazer com que os frutos, a grande colheita, ela se realize. Amém? Estou com uma igreja viva aqui, amém? Pode prestar atenção, mas participando, tá, irmão? Em nome de Jesus. E aí, nós entendemos isso, e nós temos orado, pelo menos eu tenho orado, não sei se você tem orado, depois daquele dia que o Senhor falou ao meu coração, e eu tenho, em todas as minhas orações, eu tenho pedido ao Senhor, e por favor, quero que você também entenda isso, isso é desejo, e eu sei que está alinhado com a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele quer que todo mundo creia, se arrependa e creia no Evangelho. Então eu não tenho dúvida de que Deus quer salvar a Limeira, amém? Se Deus quer salvar a Limeira, eu quero ser a maior igreja dessa cidade, amém? Então, para se tornar a maior igreja dessa cidade, primeiro a gente precisa de crer nisso, pregar sobre isso, ensinar sobre isso, orar sobre isso, viver isso. Agora, como ser essa maior igreja? Hoje eu quero falar com os irmãos a respeito de nós voltarmos ao padrão bíblico de se tornar uma igreja relevante na cidade, uma igreja que ela consiga evangelizar. Quer ver? Quem aqui tem uma pessoa, por favor, me ajude a participar, por favor. Quem aqui tem uma pessoa que ama, mas que ainda não entregou sua vida para Jesus? Levanta a mão. A minha mão levantada. Amém. Você percebeu? Tem um monte de gente aí que não tem. Glória a Deus, irmão. Você não tem ninguém que você ama que não entregou a vida para Jesus ainda. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Agora preste atenção. Se todos nós, ou a maioria de nós temos,
algo tem que ser feito, amém? Sim ou não? Agora, esse lugar da igreja, da congregação, esse lugar do culto solene, da reunião pública, é funcional, é bíblico, mas não é o padrão de evangelização. É funcional, é bíblico, mas não é o padrão da evangelização. Porque o padrão da evangelização é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Você conhece esse texto? Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa palavra ide, a conjugação do verbo no original não é ide, é indo, está no gerúndio. Indo. Significa que esse indo não é um ide para sair de um lugar e chegar no outro. É o enquanto eu vou, enquanto eu estou indo trabalhar, enquanto eu estou indo na academia, aleluia, glória a Deus. Natinha, pega firme essa semana, né? Indo na academia, enquanto eu estou indo na faculdade, enquanto eu estou indo no aniversário, enquanto eu estou indo na minha sogra, enquanto eu estou indo no cinema, enquanto eu estou indo no shopping, enquanto você está indo, pregue. Enquanto você está indo, fale, evangelize. Porque a ideia nossa de evangelização, ela fica em qual campo? Vamos lá no domingo de manhã para você ouvir o pastor pregar. Não é? A maioria sim. Você quer evangelizar fazendo o quê? Trazendo a pessoa para a igreja. Pastor, não pode? Não pode. Mas esse não é o direcionamento de Jesus. Não é assim que a igreja primitiva trabalhava. Não é dessa forma que ela alcançou o mundo. Não é dessa forma que a igreja virou o mundo de ponta cabeça. Na realidade, o contexto cultural vai nos ensinar que não havia nem lugares muito grandes para esse tipo de reunião. A igreja, ela funcionava e ela se movimentava de uma forma menor, mais articulada, mas muito mais eficaz. Por quê, pastor? Porque dessa forma, na reunião grande, na reunião gigante, todo mundo some, a personalidade some. Não há pastoreio aqui, querido. No auditório, com a pregação, e você sentado ouvindo, não tem pastoreio, não tem comunhão, koinonia. Nós vamos falar disso. Por que, pastor? Você vai ficar sentado aqui, né, por mais algum tempo, e a hora que terminar, você vai levantar e vai embora. Esse tempo que nós ficamos juntos, algumas pessoas vão chegar aqui, espero que não, a nossa oração é sempre que não, mas muitas elas vão chegar aqui, vão ouvir, e vão levantar e vão embora, e vão do mesmo jeito que voltou. Muitos até não falam com ninguém, não se relacionam com ninguém, não conversam com ninguém, e tem gente que é assim que quer que continue, mas isso, querido, não é igreja. Isso pode ser qualquer coisa menos igreja, isso pode ser qualquer coisa menos evangelho, isso pode ser qualquer coisa menos pastoreio, isso pode ser qualquer coisa menos discipulado. E também aqui, dessa forma, nós não encontramos lugar para a prática dos dons. Nós não vamos conseguir fluir nos dons. Por quê? Porque não há espaço, não temos tempo, não temos conexão para isso. São pouquíssimas pessoas que vão conseguir fluir no dom. É por isso que fica algo equivocado. Muitas vezes só trabalhar nesse sistema, e preste atenção, não estou dizendo que isso está errado, estou dizendo que nós vamos ter que voltar a um princípio bíblico, para nós crescermos e crescermos com qualidade, crescermos com eficácia, crescermos de verdade, de fato, para que todos possam participar daquilo que Jesus espera que eu e você façamos. Amém? Está aqui comigo? Cutuca o irmão e fala assim: você está aí, irmão, ou você já foi embora?
Tem uns que começam às 9 horas e vai embora às 9h30. Não, irmão, eu vou abrir um parênteses aqui, pastor Francisco. Eu vou ter que falar. Não, eu vou ter que falar. Eu vou falar a semana que vem. Não vou falar agora. Tem uns curiosos, tem uns irmãos que têm ansiedade com esse negócio de falar que vai falar. Não, esses dias atrás alguém me procurou e falou assim: pastor, eu não vou mais frequentar essa igreja não. Eu falei: não, irmão, por quê? Você demora muito. Eu falei: rapaz, mas só por causa disso? Não, e não é, pastor, não é só porque demora, mas tem uma coisa também, eu quero assim, pastor, eu quero ir, e a hora que eu ficar com vontade eu quero ir embora. Não, eu fiquei com essa cara olhando para ele. Repete. Não, eu acho que a gente, tipo assim, esse negócio de começar e ter que ficar até terminar. Eu falei: rapaz, você está muito revolucionário. Eu falei assim: me mostra uma organização, uma coisa que você pode entrar e sair a hora que você quiser. Meu irmão, você está querendo virar hippie cristão, ué. É anarquia pura isso. Ah, mas eu acho que é assim. Eu falei: beleza, então aqui não é, irmão, aqui não é. Aqui tem hora para começar e não tem hora, mas tem que terminar. Tem que ficar firme ali, crente, dando glória, né? Mas, por que eu estou dizendo isso? Aqui no campo, o que acontece? Geralmente, nessa estrutura, são poucas pessoas, pastor Francisco, que vão fluir no dom. Quem estiver na direção, né? As pessoas que são habilitadas para isso, né? Eu digo que a diaconia é um dos ministérios que tem liberdade, né? Para atuar no culto. Ninguém acha ruim de um diácono andando, né? Agora, olha para mim aqui, por favor. Deixa eu andar pelos lugares novos que aconteceu aqui. Fica ruim sem luz, né? Você que recebeu o dom de palavra de conhecimento, como é que você vai exercer isso aí? Dom de cura, como é que você vai se mover? Eu sei que tem um monte de gente, está cheio de dom aqui, mas aí sabe qual que é a ideia? É entrar na fila para chegar a minha vez. Ô, irmão, nessa fila aqui vai demorar. Por quê? Porque não dá. Agora, imagine o que eu vou te mostrar agora. Vamos lá. Você está aqui, meu irmão? Amém? Muito bem. Das casas para o mundo. O evangelho que nasce na mesa e conquista cidades. É disso que eu quero falar com vocês nessa manhã. O evangelho nasce em casas, cresce em relacionamentos, amadurece em mesa, se fortalece em comunhão e alcança cidade e nações. Pastor, e como que a gente vai fazer isso? Preste atenção. O texto que nós acabamos de ler diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra perseveravam, ela vem do grego, do original grego, que é proskarterel. Proskarterel, que significa o quê, pastor? Persistir intensamente, continuar firme, aderir com constância. Não era evento, era estilo de vida comunitário. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas refeições e de casa em casa. Repete comigo: de casa em casa. Olha que interessante.
A palavra de casa em casa aqui é ket oikon, ou ket oikon, do original, que significa literalmente, segundo a casa, ou casas por casas. Não é de vez em quando, era uma estrutura da igreja primitiva. Agora, deixa eu mostrar para você uma coisa que você precisa de entender. Naquela época, na cultura geral daquela época, no contexto cultural, por que a igreja nasceu em casas? Primeiro, não havia prédios de igreja, como a gente tem hoje. Não havia esse tipo de estrutura. Vai começar uma igreja. Não. Eles se reuniam em casas, pátios e salas grandes de famílias mais abastadas. Havia uma separação social, que até eu vou depois mostrar para você aqui o termo técnico, de famílias mais abastadas, que as casas dessas famílias tinham um pátio maior, que abrigavam até 50, e algumas casas, o pátio chegava até 100 pessoas. Quando essas famílias mais abastadas tinham se convertido, eles usavam esses pátios para reuniões maiores. Só que no livro de Atos, pastor Ezequiel, a Bíblia diz que converteu 3.000 pessoas numa paulada só. Não tinha lugar para reunir 3.000 pessoas, Maurício. Depois, na segunda, foi 5.000. Em questão de dias, a igreja de 120, 500, foi para 8.000 pessoas. Você tem dúvida de que Deus pode fazer, irmão, em nome de Jesus? Ontem eu estava à tarde aqui orando, irmãos, vim para cá preparar o pregador, e eu estava orando a Deus, falei assim: Senhor, traz o povo, atrai o povo para a Tua presença. Precisamos, ó Deus, de uma igreja viva. Irmãos, sabe o que eu fiz, pastor Francisco? Eu fiz igual a gente fazia lá no José Paulino, quando nós ficávamos imaginando via aquele estacionamento vazio, só com 5, 6 carros, e a gente ficava sonhando. Quem lembra da José Paulino, que tinha aquele estacionamento grandão, né? Cabia 50, 60 carros lá, né? E na época, quando nós começamos, só tinha 3, 4 carros, e ficava aquele mundo de estacionamento. Então, eu ia orar lá de dia, e eu ficava vendo, pelos olhos da fé, os carros chegando. Ficava vendo, eu ouvia o barulho das pedras dos carros chegando. Até um dia que nós estávamos do altar, não esqueço disso, e encheu todo o estacionamento, ficou carro para fora. Ontem eu estava aqui, sabe o que eu estava vendo? Pessoas de pé nesse templo, porque não tinha cadeira. Sabe o que eu me vi fazendo ontem, pastor Egi? Os jovens da igreja, vem para o altar, senta aqui que nós vamos dar lugar para os visitantes. Do mesmo jeito que ele fez lá, ele vai fazer aqui, eu sei que ele faz. O que nós precisamos é de gerar. Quero saber se você vai gerar, irmão, amém? Meu irmão, tem um ambiente de bebê no ar, viu? Deixa eu te falar uma coisa, cuidado das mulheres aí, as que quer. Vou liberando o nome de Jesus, vai recebendo aí em nome de Jesus. Amém, irmãs? Eu vi uma cutucando a outra lá. A outra fez assim, sai. Eu lembro, cadê a Jéssica? Eu lembro quando a Jéssica estava ali. Eu lembro que era um dia das mães. E aí eu lembro que Deus liberou uma palavra assim: Deus está abrindo a madre. E eu olhei para a Jéssica, sabia que é a Jéssica. E aí a Jéssica falou: misericórdia, eu não quero, eu repreendo essa palavra, eu renuncio a essa palavra. Falei, amém, Jéssica? Ela, não, amém. Passou 9 meses, ela estava com a Sofia. Então, meu irmão, deixa eu te falar, tem um ambiente fértil. Tem algo, Deus está fazendo algo. Se eu fosse você,
é aquela palavra que nós estamos dizendo, Deus está movendo as águas já estão se movendo, mergulha nela. Pastor, por que você conta isso? Eu conto isso para encher teu coração de fé, porque isso para mim já existe, isso que eu estou dizendo para você já existe, já é real, já é essência, já é fundamento, nós já estamos vivendo, eu já estou vivendo isso, porque enquanto eu estava vendo as pessoas de pé, e as pessoas sentadas aqui, meu coração já se alegrou. É desse jeito, meu irmão, é dessa forma, sempre será assim. Agora, de 500, mesmo número, de 500 que nós somos, para 5 mil, 8 mil, nós vamos precisar de uma estrutura, para cuidar dessas pessoas, amém? Ô irmão, tem gente sentada aqui que não é cuidado. Não vou pedir para você levantar a mão, já estou avisando, não levanta a mão. Quem aqui não é cuidado? Não levanta a mão não. Não porque eu vou achar meu culpado, não, é porque você não é. Por quê? Porque não dá para ser cuidado vindo de domingo nem de manhã. Não dá para ser no cuidado, irmão, vindo de quinta-feira, só. Não dá para ser cuidado, meu irmão, se a gente não sentar na mesa e olhar nos olhos. Agora preste atenção, a palavra lá significa, e perseveravam. E esse perseverava era contínuo, era algo que era praticado, fazia parte da vida, do cotidiano da igreja. Da mesma forma, meu irmão, que no teu cotidiano, de repente tem a academia, no teu cotidiano tem a faculdade, no teu cotidiano tem cuidar das crianças, fazer comida, fazer tudo aquilo que faz parte do teu cotidiano. Na vida da igreja primitiva, havia o lugar onde as pessoas se reuniam de casa em casa, a igreja se reunia nas casas, porque não tinha um lugar para 8 mil pessoas reunidas de uma vez, e não dá para pastorear 8 mil pessoas de uma vez. Dá para pregar para 8 mil, dá para ter um auditório de 8 mil, com uma pessoa falando e 7.999 ouvindo. Fiz a conta aqui. Aí dá, mas fora disso não dá. Sabe por quê, irmão? Muitas vezes, e quantas vezes você entrou aqui triste, ou de repente você está aqui angustiado, e aí você está assim, Deus fala para o bispo, Deus fala com o bispo, Deus fala com o bispo, fala com o bispo para ele falar comigo, fala para o bispo, entrega para ele. E muitas vezes, irmão, não é assim que Deus faz. Você imagina, meu irmão, se Deus fosse falar de cada um, a gente ia ficar aqui até 3 horas da tarde, e você meio-dia, você já está nervoso para ir embora. Agora preste atenção, e na onde que Deus vai pastorear, na onde que Deus vai cuidar? Sabe por quê, meu irmão? É quando a gente senta na mesa que a gente vê, olha no olho e fala, o que aconteceu? É na mesa que você fala assim, vem aqui, você não está bem. É na mesa que a gente vai dizer, eu quero abrir meu coração, quero pedir oração pelo meu marido, aquele pecador que não converte, ora por ele. É na mesa, irmão, é de casa em casa. Sabe por quê? Porque dessa forma, a gente só continua ajudando uma atividade e uma dinâmica, essa palavra, do individualismo, da individualidade. Sabe por quê, irmãos? A sociedade está cada vez mais individualista. Os muros são cada vez mais altos, as pessoas são cada vez mais reclusas, elas não querem relacionamento, elas não querem pessoas na vida delas, elas não querem compartilhar, elas não querem que as pessoas saibam da vida delas, elas estão cada vez mais solitárias, mais sozinhas. E a Bíblia diz, irmão, o reino de Deus não é individualidade, é coletividade, é corpo. A palavra do Senhor diz que no início da história, Deus começa perguntando para Adão, aonde você está, Adão? Porque não é para você estar longe de mim, é para estar perto de mim. Quando Caim mata Abel, Deus pergunta, cadê teu irmão? A pergunta continua, cadê
Cadê o teu irmão? Quando ele ensina a oração, ele vai lá e diz: orai assim, Pai nosso, pão nosso, perdoa o nosso, não o meu pão, não meu pecado, não você é meu Pai. Ele ensina a conjugar no coletivo. Mas não dá para ser cristão coletivo, frequentando a igreja uma vez por semana, num auditório, da onde você senta e ouve, e muitas vezes eu não sei nem se você está entendendo o que está sendo dito. Porque de repente, meu irmão, eu tenho 30 anos de evangelho, eu estou pregando aqui, e estou falando, e de repente eu falo também, irmão, vocês lembram lá do texto de Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, e que a oliveira minta, ainda assim eu louvarei ao Senhor da minha salvação. Você fala: meu Deus, do que ele está falando agora, Jesus? Quem que é esse Abacuque? É uma marca de chocolate? O que é Abacuque? Não parece marca de chocolate mesmo? Abacuque, lá do sul, meio amargo. Mas por que eu faço essa piada? Mas lá na mesa, você está lá na mesa com o pastor Ezequiel, e o Ezequiel falou Abacuque, você fala: pastor, quem que é esse aí? O que é esse Abacuque aí? É salgadinho? Rosquinha? Não, irmão, você é um profeta. Abacuque, olha que nome bonito, você botar no seu filho. Quem que vai ter filho homem aqui? Levanta a mão. Abacuque. Não é mais Lucas, agora é Abacuque. Olha a cara de desespero dela. Agora preste atenção, e aonde que a gente continua isso? Perseveravam, era algo contínuo, era algo que acontecia sempre. E outra coisa, presta atenção, irmão, para o lugar que nós temos que perseverar. Deixa eu te falar uma coisa, sabe uma coisa que você persevera? No serviço. Sim ou não? Todo dia você quer levantar para ir trabalhar? Quem aqui todo dia levanta: uau, hoje é dia de eu trabalhar, meu Deus do céu, não vi a hora de clarear, meu Deus, esse galo terminou, ele demorou para cantar, e quase que eu acordo ele, porque eu queria levantar para trabalhar. Levanta a mão, quem faz assim todo dia? Oh meu Deus, viu, não pode mentir não, viu? Irmãos, tem hora que a hora que dá o relógio, você fala assim: esse diabo desse relógio, eu acabei de fechar o olho, ele já está cantando. Não é assim mesmo, irmão? Agora deixa eu falar, você quer ficar, não quer? Na cama, estou falando. Sim ou não? Dormindo. E o que te faz levantar? A responsabilidade, a necessidade. É sim ou não? E você vai perseverar no que você tem que fazer. Não é porque você quer, você está morrendo de vontade. É porque você sabe o que você tem que fazer. Porque é o quê? É responsabilidade. Eu não tenho escolha. Eu tenho que fazer, eu sou uma pessoa responsável. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que continuar a vida. A vida não pode ficar aqui na cama. Não dá, eu queria, mas não posso. E eu levanto e vou. E depois, meu irmão, que você levanta, toma um banho e vai, você percebe que você queria ficar na cama mesmo. Mas você continua. Isso é perseverar. Agora a gente precisa de trazer isso, meu irmão, para as coisas do Senhor. Pastor, por que você está falando isso? Porque a gente já tem um movimento aqui que a gente chama, dos nossos grupos pequenos, a gente está ainda buscando um nome, por enquanto é Casa de Paz. Nós temos quantas casas de paz hoje, pastor Zecão? Temos 6 casas de paz, que reúnem em torno aí de 10 a 15 pessoas, correto? A última reunião que nós tivemos aqui, nós tivemos umas 70 pessoas. Levanta a mão, quem está envolvido com Casa de Paz aí, faz favor, levanta a mão, para mim te ver. Levanta bem alto, para a gente ver você. Olha lá, está vendo? Irmão, fica de pé, para a igreja saber quantas pessoas tem envolvida, por favor. Fica de pé, os que estão envolvidos com Casa de Paz. Os que estão de pé, faz favor, pode aplaudir esse povo aí, que esse povo aí é guerreiro. Pode sentar, obrigado. Pastor, qual que é a ideia?
A ideia não, a direção. Daqui um ano, a hora que eu falar quem está envolvido com o caso de paz, a igreja inteira tem que levantar. A igreja inteira tem que levantar. Porque vai ser o único lugar onde vamos conseguir dar sustentabilidade para o crescimento. É o único lugar que a gente vai conseguir se pastorear. Nossa, irmão, só estou no perseverar. Deixa eu correr aqui. Diz que perseveravam na doutrina. O que mais, pastor? Na comunhão. A palavra comunhão é koinonia. O que significa koinonia? Compartilhar vidas, bens, dores, refeições, jornada. Não era só amizade espiritual, é vida compartilhada. O koinonia, meu irmão, não é, vamos ter uma koinonia lá. Irmão, crente é bom para reunir e comer, irmão. Pensa numa coisa boa. Pastor, vamos reunir, e a gente já pensa em churrasco. Sim ou não? Fala de jejum, irmão gêmeo. Fala de churrasco, ele fala, eita glória. Agora deixa eu te dizer, isso é bom, faz parte da koinonia, mas isso não é só a koinonia. A koinonia não é só isso. A koinonia é compartilhar a vida. A koinonia, ela fala de eu compartilhar a minha vida, não no sentido, meu irmão, só de contar problema, e depois a gente vai trabalhar isso daí também, mas é no lugar de abençoar o irmão, de cuidar do irmão, é compartilhar os bens, é abençoar meu irmão. A koinonia, ela vai muito mais além disso, do que só estar junto. Sabe por quê? Nós podemos estar juntos e não estar em comunhão. Podemos estar no mesmo lugar, sentado na mesma mesa e não ter comunhão, porque a gente não compartilha. Nós não trocamos experiência. Meu irmão, isso que eu estou falando com vocês essa manhã, vai ser um desafio, nós vamos construir isso no decorrer do tempo. Não se assuste, infelizmente, a nossa igreja, ela foi formada numa igreja de programa. E volto a dizer, não está errado, faz parte da vida da igreja o programa, a reunião grande, nós temos a estrutura e queremos crescer mais, mas não faz sentido nós temos uma igreja de 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 pessoas, mas essas pessoas não serem pastoreadas, essas pessoas não serem cuidadas, essas pessoas não serem enxergadas, não sentirem-se pertencente a algo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, será que você que está sentado aqui, você tem um sentimento de pertencimento a essa casa? Pastor, não, essa é minha casa. Muitas vezes a gente usa a expressão aqui, família, sal e luz. Você se sente parte de uma grande família? Porque se esse sentimento não existe, eu e a minha liderança estamos falhando com você. E você também está falhando na resposta. Por quê, pastor? Porque igreja não é shopping, não é lugar de visita, é lugar de compartilhar a vida. Igreja não é fast food, eu venho, passo, pego o que eu quero. Está liberando agora a oração da cura, essa eu pego. Ih, falou de dízimo, estou fora. Não é fast food, eu pego o que eu quero. É reino de Deus. E perseveravam na comunhão, na doutrina dos apóstolos. Doutrina é ensino. E os apóstolos ensinavam o quê? Ensinavam o que eles aprenderam com Jesus. Aquilo que Jesus ensinou para os apóstolos é o que eles ensinavam para a igreja. E era aquilo que a igreja perseverava fazendo. E perseveravam na comunhão. Na comunhão, perseveravam, o que era? Não era se eu quero ou eu não quero, lembra do levantar para trabalhar? Não é se eu estou bem ou não estou bem, porque sabe qual é o problema maior, irmão? Eu vou dizer que isso, tem um monte de gente que é derrotado, meu irmão, sabe como é que você leva a vida, pelo menos a vida de Deus? Você leva na base de você estar bem ou não.
Eu estou bem, eu vou. Eu não estou bem, eu não vou. Ah, hoje o dia foi, ai meu Deus, que dia, eu não tenho condição. Irmão, mas de manhã você levanta. Tendo condição ou não, doente ou não. É que para você então, as prioridades são diferentes. E a Bíblia diz: buscai pois primeiro o meu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. De repente, a vitória que você não teve o dia todo, você vai tê-la quando você se posicionar e dizer: independentemente desse dia, eu tenho um compromisso, vou me colocar na presença do Senhor, vou ter postura. Deus olha e fala: é isso. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que nesses 18 anos que eu prego aqui nesse altar, eu vim aqui te querendo todo dia? Você acha que eu fui fazer visita todo dia? Eu estava morrendo de vontade de fazer visita. Você acha que todas as vezes que eu tive que atender uma família, eu estava morrendo de vontade de atender a família? Você acha, meu irmão, que todas as vezes que eu entro no quarto para orar, para ficar ó diante de Deus, eu estou morrendo de vontade de ficar? Não, irmão, tem dia que eu sei que eu vou porque eu preciso, porque eu necessito, porque se eu não for eu vou perder a passada. Tem dia, meu irmão, que eu não vejo a hora de mergulhar, mas tem dia que eu não estou afim, eu quero dormir, eu quero ficar em casa, eu quero assistir um filme, eu não quero fazer nada, eu quero ligar a televisão e ficar na caixinha do nada. Mas não, eu persevero, não, eu preciso, eu necessito, se eu não fizer isso eu vou ficar pior, aí eu vou. E perseverava. A igreja precisa de descobrir o lugar da perseverança. O que tem faltado na tua vida não é unção, é perseverança. O que tem faltado na tua vida não é dom, é perseverança. O que tem faltado na tua vida, meu irmão, não é palavra, é perseverança. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer, porque é propósito, porque é certo. Irmão, o certo faz porque é certo, ponto. Eu faço o certo porque é certo. É por isso. Você consegue entender, sim ou não? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão. Tem uma criança aí dando um pouquinho, vê se vai com ela lá no fundo, acalma ela lá, irmãos, porque muitas vezes não é nem eu aqui, é as pessoas do lado, tá? Com todo o carinho, tá bom? Classes tor artou, que significa partir pão. O que significa isso, pastor? Era uma refeição comum. Agora preste atenção, a ideia no mundo do judaico de comer, mesa, é aliança, intimidade. Lembra da palavra que eu acabei de dizer? Pertencimento. E aonde que a gente consegue esse ambiente, pastora Elisa? Nas casas. No grupo pequeno, você vai sentar numa mesa. Você vai fazer parte de um grupo, você vai fazer parte, pertencer a um grupo de pessoas. Vão te chamar pelo nome, meu irmão, a coisa mais boa que tem é quando as pessoas não te chamam pelo nome. E essa ideia do partir do pão era as refeições comuns, mas também a ceia. Pastor Ezequiel, esse mês aqui a gente vai começar a partilhar ceia nas casas de paz. Nas casas de paz nós vamos partir ceia também. Não é importante aquele lugar onde vamos sentar para comer, e põe a torta, e põe a pizza, e põe o pão com linguiça, põe lá a carne moída, e põe a sopa, e põe o caldo, e quando é jejum põe fruta. Mas é o lugar do partir o pão, sabe por quê? Porque mesa na Bíblia, no conceito judaico, é intimidade, é relacionamento, é aliança. Nos grupos pequenos a gente senta na mesa e sabe o que nós estamos dizendo? Nós temos uma aliança.
Nós estamos juntos. E essa era a vida da igreja primitiva. Alô? Pastor, mas não quero essa igreja aí não. Não estou afim de ficar indo na casa dos outros, não. Irmão, não vou poder obrigar você a ir na casa dos outros, de maneira nenhuma. Mas nós vamos orar para você entender que isso vai ser saudável para a sua vida, para a sua família. Sabe por quê, irmão? Lembra quando eu pedi para você levantar a mão de alguém que você conhece, alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus? Talvez faz tempo que você está querendo trazer ele na igreja. Ele, não, mas na igreja não vai, porque não gosta de igreja, vai falar que eu tenho que mudar. Ei, igreja, quer mudar de religião, a conversa toda. Mas você convidar ele para fazer uma parte numa reunião, não, vai ter uma reunião em casa lá, vamos lá, comer um pão com manteiga, vamos lá. Nós conversamos um pouco, depois nós comemos um trem lá, vamos, bora lá. Mas eu vou, ué. Demora muito? Não, Belá, não é meu pastor não, 1 hora lá já acabou. 1 hora acabou rapidão. Ixi, se é assim eu vou. Ponto, irmão, fechou. Está feita a armadilha. Por quê? Porque aí, meu irmão, você vai conseguir tocar a vida dele, você vai conseguir tocar a vida dela. Bora lá, irmão, sim ou não? Está ficando animado para a casa de paz ou não, meu irmão? Está mesmo ou não, mentiroso? Diariamente perseveravam unânimes no templo, que era um pórtico, que era um lugar de pequena reunião, no partir do pão de casa em casa, e tomava refeição junto, foi o que eu acabei de dizer aqui. Unânimes, uma só paixão, um só fôlego, o mesmo impulso interior. Unidade não era institucional, era afetividade espiritual. Ei, olha aqui para mim. Quando Jesus, ele instituiu a igreja, preste atenção que isso é muito forte. Quando Jesus instituiu a igreja, ele não instituiu uma organização, ele instituiu um organismo. Igreja não é organização, igreja é organismo, é vivo, movimenta. Organização é CNPJ, instituição, e a gente corre o risco de viver como organização, mas Deus nos chamou para ser organismo vivo. A palavra eclésia, que é a original do igreja, é chamados para fora, e a gente vive querendo chamar os outros para dentro. É chamados para fora, é sair do nosso ambiente e refletir o que Deus tem feito na nossa vida para as pessoas. E como é que as pessoas vão ver? Ela, meu irmão, pensa na pessoa que você quer que converte. Pensou? Não tem, meu irmão, pensa. Pensou? Ela está vendo você aqui agora, irmão? Ela está ouvindo? Não, irmão, ela não está. E você precisa levar essa mensagem para ela. Mas como é que você vai levar essa mensagem para ela? Qual é o ambiente que ela vai ver? Que ela vai ouvir? Me diga, qual é o ambiente que ela vai ouvir aqui? Está difícil. Tem uma estratégia, irmão, que não falha e ela é fantástica. Qual que é, pastor? Você sabe como que surgiu a estratégia da Casa de Paz? Casa de Paz é uma estratégia, não é um nome de um evento. Quem aqui conhece uma família turbulenta? Espera aí, deixa eu achar a palavra aqui. Perturbada. Está faltando família perturbada na tua vida, irmão. Quem conhece aqui uma pessoa perturbada? Irmão, eu fico bobo de ver. Tem gente que não tem gente que precisa de salvar, tem gente que não conhece família perturbada, tem gente que não conhece gente perturbada. Meu irmão, tua vida é meu Deus do céu.
Está com problema no braço? Vou orar para Deus te curar. Mas escuta, quem que conhece uma pessoa perturbada? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se você conhece uma pessoa perturbada, sabe o que você tem que falar para ela? Rapaz, tem a solução para você. Sabe aquelas famílias perturbadas, irmão? O cachorro não se dá com o gato. Você olha assim, você fala assim, meu Deus do céu. É grito, a mãe gritando, e é o pai, e aquele negócio, você fala, meu Deus, isso daí é um inferno. Tem gente assim, pastor, mas não é que é minha casa. Presta atenção. Quando você vê uma pessoa assim, você vai chegar e falar assim para ela, rapaz, eu tenho um negócio para você, e é de graça. Falou que é de graça a pessoa, o que é? Casa de Paz, 7 encontros. Eu venho aqui na sua casa uma vez por semana, 1 hora por dia, e essa casa vai ficar numa paz que você não tem ideia. A pessoa fala assim, não, mas como que é isso? Como que é isso? A mulher, meu marido vai me orar? Vai melhorar. E aí, meu irmão, é o lugar da evangelização. Nós temos material e temos o pessoal treinado, irmão. Tem o pessoal da tropa de elite da Casa de Paz aqui. O pessoal está armado aqui, meu irmão. Casa de Paz, tô aqui. Cadê o soldado de elite aqui, os snipers da Casa de Paz? Levanta a mão aí. Olha lá. E meu irmão, esses dias falaram para o pastor, disse que tem um cara endemoniado lá. O cara, deixa comigo que eu vou, pastor. Falei, é assim que eu gosto. O que esse alarme está tocando? Para me parar de falar? Vocês perderam o juízo? Pastor, sou eu. É eu que vou. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, nós temos aquilo que a sociedade, que a família precisa. Nós temos aquele, meu irmão, que é a paz, porque a Casa de Paz, nós vamos levar o príncipe da paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Ele é a paz. Meu irmão, você pensou, querido? Irmão, eu mudei de casa. Amém, glória a Deus, amém, aleluia. Tem um vizinho que eu já mirei, porque aquele cara precisa de paz. Ele precisa de paz para ele me dar paz. Eu já estou vendo já. E eu já comecei a orar. Falei, Senhor, é esse daí mesmo. É esse daí mesmo. E eu vou falar uma coisa para você. Tem uma cara de que tem que dar trabalho, meu irmão. Tem uma cara de quem não faz nada. Uma cara de quem, olha. E eu já mirei ele. Falei assim, é esse gordão aí mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. Que agora eu estou magro, é ele mesmo. Estou brincando, irmão. E aí, mas é verdade com o vizinho. Eu estou começar a orar por ele. É a primeira oportunidade de falar assim, vamos na minha casa lá que eu quero trazer paz para você. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando, irmão, que deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos ser um evangelho efetivo. Nós temos que ter foco, irmãos, e precisamos de sair de um lugar de comodidade, de passividade, para um lugar, meu irmão, de atividade. Nós precisamos disso. A igreja, a palavra do Senhor diz assim, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ei, escute, esse lugar não é uma ideia de que eu fico aqui quietinho na minha casa, eu fico aqui quietinho com as portas fechadas, e Satanás não entra. Não é essa a ideia do texto. A ideia do texto é, edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Sabe o que é, meu irmão? Onde o inferno está lá, bagunçando, o crente vem, mete o pé nela, acaba com tudo, entra, manda os demônios embora e faz daquela casa uma casa santa. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Quantos sentados aqui estão que um dia já foram endemoniados? E hoje estão aí, sorrindo com Jesus. Amém, né, Paulão? Amém, irmão? Eu lembrei da Landinha, mas não vou falar, não tem nada a ver com o assunto. Deixa para um outro dia, quando tiver alguma coisa a ver. Estou terminando.
O sociólogo cristão, estudioso e mestre e doutor do Novo Testamento, Wayne Mix, em seu livro Os Primeiros Cristãos Urbanos, afirma: as igrejas domésticas eram o contexto primário no qual a maioria dos cristãos experimentava sua identidade coletiva. Era ali que aprendiam as tradições, participavam dos rituais, compartilhavam refeições e desenvolviam os laços de parentesco fictício que caracterizavam a comunidade cristã. A casa fornecia não apenas um local físico, mas um modelo social para a compreensão da igreja como família de Deus. O renomado estudioso F.F. Bruce, em seu comentário sobre o Atos, observa: as reuniões no templo proporcionavam oportunidade para testemunho público, mas a verdadeira comunhão dos crentes era experimentada nas reuniões caseiras, onde compartilhavam refeições e a ceia do Senhor. Estas reuniões domésticas eram o contexto natural para o ensino apostólico e para o exercício dos dons espirituais. Aonde que eu vou exercer o dom que Deus me deu? Nesse lugar, nesse ambiente. Vem aqui que eu quero orar por você. Vem aqui que eu quero impor a mão por você, eu vou orar por cura. Ó, Deus está dando uma palavra para você a respeito disso. Irmão, nós não podemos ter medo disso. Preste atenção. A igreja é um organismo, não é uma organização. Organismo fala de corpo vivo, se move, se movimenta. A palavra do Senhor apresenta um novo nascimento como um evento do vento, como a dinâmica do vento. O vento vem e vai, nós não sabemos para onde ele vai, só sabe que chegou. O evangelho, meu irmão, ele não pode ser estático, ele tem que ser organizado, mas ele tem que ser vivo. O problema é que muitas vezes nós estamos parados na organização e não tem se tornado um elemento vivo, um mover vivo, uma ação viva, um poder que manifesta na vida das pessoas. Ei, escute, preste atenção no que eu vou te dizer. O evangelho, ele precisa de ser o poder que transforma a vida. Se você está sentado aqui, e eu não sei quanto tempo faz que você frequenta, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você está sentado aqui, mas você ainda é cativo da pornografia. Você não consegue se livrar dela. Você ainda é uma pessoa que mente. Você ainda não consegue perdoar as pessoas pelo que elas fizeram para você. Você frequenta a igreja, mas ainda você é viciado. Você ainda enrola o cigarrinho de maconha lá. Você se prostitui. Você traz seu marido, você traz sua esposa. Você é um casal de namorados na igreja, mas ainda vocês transam e têm relacionamento sexual como se nada acontecesse. Você está na igreja, mas sua vida é mundana. Continua com as mesmas práticas. Ei, olha aqui para mim. Você pode ser tudo, menos cristão. Por favor, isso não é um apontamento, não é uma acusação, é uma constatação. Você não encontrou Jesus. Você não nasceu de novo. 2 Coríntios 5,17 diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Isso é evangelho. Pastor, mas eu frequento a igreja. Meu irmão, o fato de você frequentar a igreja não te torna um cristão, como o fato de você frequentar uma garagem não te faz um carro.
Nós precisamos de encarar essa verdade e essa realidade, porque é ela que vai determinar a nossa eternidade. Senhor, em Teu nome eu frequentei a igreja, em Teu nome eu ia na Sal e Luz durante 18 anos, eu cantei no song, eu adorei com dança no reino, eu fui diácono, eu fiz casa de paz. E Ele vai falar: eu não te conheço, não tem relacionamento, você nunca foi nada. Agora deixa eu te falar, irmão, olha aqui para mim, a droga não é mais poderosa do que o nome de Jesus. Por que que as pessoas insistem que a droga ela é poderosa, Leonardo? A prostituição ela não é maior e mais poderosa do que o sangue de Jesus, jovens. A pornografia não é mais poderosa do que o sangue de Jesus, homens. Te livra dela. Minha irmã, você está se perdendo, olha para onde você está indo. Você começou a cuidar do corpo e você olha a sua roupa, olha como você está. Você está virando, perdão da expressão, exposição de carne no açougue. Presta atenção, Deus não te chamou para isso. Irmão, o evangelho não é eu vou lá, dou um beijinho em Jesus e dou um abraço no cão. Evangelho é novo nascimento, ele entra e tudo se transforma. Meu irmão, o poder de Deus é ainda poderoso para transformar o mais vil pecador em um santo separado. E santo não significa que não fazer nada de errado. Não é isso. O conceito de santidade na Bíblia é reconhecer que eu sou pecador, mas que Cristo me salvou e que eu dependo dele para viver uma vida que lhe agrade, aonde eu descanso e confio nele. Ei, irmão, como é que você está tratando sua vida cristã? Ei, você virou um frequentador de domingo? Não é isso. Tem um monte de gente que faz isso. As missas estão cheias, o centro de macumba está cheio de gente atrás de religiosidade, a igreja evangélica está cheia de gente que está frequentando, achando que está se conectando com Deus, e não está. Escute, enquanto eu prego, deixa eu te falar uma coisa. Tem um poder atuando aqui nessa manhã aqui. Pastor, eu não estou vendo, mas Ele está aqui. Eu não estou sentindo, mas Ele está aqui. Porque o poder de Deus, ele não depende do que eu vejo, do que eu sinto. É por palavra liberada. E disse Deus, haja e ouve. Deus é o Deus que ainda, pastor Ezequiel, continua liberando o bará, traz à existência aquilo que não existe. Ei, meu irmão, se não existe um homem santo aí, Deus vai trazer. Se não existe uma mulher santa, Ele vai trazer. Se não existe alguém que está queimando, Ele vai gerar. Só peça para Ele, Deus, faça. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando. Mas quanto tempo faz que você está no mesmo lugar? E eu não estou aqui apontando, te acusando, eu estou te chamando. Pastor, Deus não tem nada comigo, como que não, meu irmão? Quanta casa de paz tem, quanta gente nós temos para converter nessa cidade, meu irmão. Essa cidade tem 300 mil habitantes, ei, no mínimo tem 200 mil pessoas para a gente ganhar, é pouco. Não é pouco, gente. É muita gente que Deus quer salvar. E o que Ele tinha que fazer, Ele fez. Ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz. Agora a mensagem é nossa. Qual que é a mensagem? A mensagem é que Ele morreu na cruz. Lembra daquela canção? Sol. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. O que eu vou fazer? Eu também é por uma cruz. De novo.
nova igreja, nós levaremos a mensagem da cruz de casa em casa, de família em família, de pessoa a pessoa, até morrer. Ei, eu quero falar aqui com os empresários, irmão. Transforma a tua empresa numa agência missionária. Põe um folhetinho lá, irmão. Ah, pastor, todo mundo hoje anda com QR Code. Sabe o que você faz que anda com o celular? Põe um QR Code de uma mensagem, fala pro cara: lê aqui esse QR Code. A hora que o cara lê, vai sair um vídeo falando: Jesus te ama, quer transformar a tua vida. Boa ideia, Aya, gostei da ideia. Vamos fazer isso, vamos liberar o QR Code pra turma, fazer uma evangelização, joga lá, põe lá um negocinho assim, fala pro cara: faz a leitura aí, o cara lê e vai sair lá: ó, tem uma palavra pra você, Jesus te ama e quer transformar a sua vida. Ei, irmão, nós precisamos de, a partir desse tempo, tudo o que fizermos tem que ser com propósito, tem que ser intencional. E qual que é a intenção? Eu estava orando ontem aqui. Como é que é aquele texto mesmo? Que é o texto tema da Páscoa, que o Cordeiro... Fala, Lisa. Que o Cordeiro receba. Isso, para que o Cordeiro que for morto receba a recompensa do seu sacrifício. Acha o texto, põe aí para mim, por favor. Para que o Cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sacrifício. Meu Deus, que propósito para trabalhar, pastor Francisco. Eu estava orando aqui, e eu não lembrava dessas palavras. O que eu lembrava assim: Senhor, para que vale a pena, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado pelo que o Senhor fez, as pessoas têm que se converter, porque cada pessoa que se converte, é o Senhor que está sendo adorado. Valeu a pena o Senhor morrer, meu irmão. É exatamente esse lugar, para que o Cordeiro receba a recompensa. Meu irmão, a recompensa é a alma. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que Davi disse: o que eu posso te dar, Senhor? Tem alguma coisa que a gente pode dar para Deus? Está duro de achar aí, irmãos, procura aí. É? Não é Bíblia? Eixe, que falha. Mas devia ter, né? Essa daí é boa. Podia ter, essa é boa. Tá, acha um parecido então. Tem que ser parecido, hein? Põe lá, Apocalipse 5:12. E eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força e honra. Obrigado, Fabrício. Mas a verdade é exatamente essa, irmão. Sabe quando que Jesus, eu não posso dar ouro para Ele, eu não posso dar riqueza, não adianta eu falar algo para Ele, que eu vou dar um presente para Ele, meu irmão. A única coisa que o Senhor se alegra é que aquilo que Ele fez alcance, tenha êxito, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei, aqui quem gosta de cozinhar, levanta a mão. Gosta de cozinhar? Eu estou com a mão levantada aqui porque eu gosto de cozinhar, eu amo cozinhar. Eu desestresso cozinhando. Eu não consigo fazer feijoada se não for de barda. Eu não consigo. Parece que comida pouca, eu fico assim: nossa, que miséria, não vai dar, né? Mas sabe qual que é o prazer? Eu lembro da minha mãe, Lena. Minha mãe, meu irmão, que Deus o tenha, e tem mesmo, está lá. A minha mãe, pernil para ela, parecia que não existia porco pequeno. Pernil para ela era de 12 quilos, Maurício, 7 quilos, 9 quilos. O Francisco lembra disso, ele comeu muito lá, o Ezequiel, essa turma, tudo é grande por causa disso. Mas minha mãe, ela botava aqueles pernil enorme.
Ô mãe, quem é que vai vir aqui? Não, só para nós. Meu Deus, vai ter que chamar todo mundo aí. Mas o prazer da minha mãe não era nem comer, Leonardo. Ela fazia e ela sentava, ela não sentava nem na mesa com a turma, ela sentava no banquinho do lado assim. Falei, mãe, não vai comer? Não estou boa para comer não. Aí a turma assim, nossa, que comida gostosa. Nossa, não estou boa para cozinhar, não estou boa. Mas o prazer dela era a gente comendo. E aí eu vou dizer, para quem cozinha aqui, o prazer da gente cozinhar não é as pessoas comerem? Sim ou não? E dá mais quando a pessoa come com a boca boa? Muito longe disso, mas galáxia de distância. O coração do Senhor só pode ser alegrado de uma plenitude quando um pecador se arrepende. É por isso que a Bíblia diz que isso é tão forte, tão verdadeiro que eu estou dizendo para você, que a Bíblia diz que quando um deles se arrepende, o céu entra em festa. Agora, Gi, pastor Leonardo, todos os pastores, eu fico pensando, que festa é essa? Você já pensou, irmão, que festa é essa? O que será que os anjos fazem? Eles saem no pandeiro, o que eles fazem? Eles saem brasileiro, eles saem sambando, o que eles fazem? Eu fico pensando, que festa é essa que eles fazem? E quanto tempo de festa é? Porque eu acho que festa no céu é a festa. Sim ou não? Eu acho que não é aquela coisa de motivacional que as empresas têm hoje. Bateu meta, vai lá, bate cima. Não, eu não acho que é assim. Eu acho que... Mas por quê, meu irmão? Porque é algo que custou a vida de Jesus. É o ápice do alcance do plano de Deus. Vocês lembram do plano perfeito? Vocês lembram? Agora preste atenção, ó. A igreja não era prédio, a igreja era uma comunidade reunida de dentro de casa. Eu vou partir aqui para encerrar. Romanos 16, 10 e 11. Saudai-vos os da casa de Aristóbulo, saudai-vos da casa de Narciso. Casas funcionavam como núcleos missionários, cada casa um ponto de avanço. 1 Coríntios 16, 19. Áquila e Priscila era uma igreja que estava na sua casa. Olha o que Paulo diz: saúda aqueles que estão na casa de Priscila. A igreja que está na casa de Priscila, está lá em 1 Coríntios. Colossenses 4,15. Saudai-vos, irmãos de Laodiceia e Ninfa, a igreja que está em sua casa. Não é exceção, o padrão apostólico é a igreja em casa. Filemão 1:2. E a igreja que está em tua casa. Ei, irmão, eu poderia ficar aqui meia hora falando para você. Você vai ler as cartas de Paulo, principalmente Romanos capítulo 16. Você vai ver ali, meu irmão, uma listagem. Eu vou fazer isso, vai lá, Romanos 16, por favor. Você está aqui comigo ou não? Aguenta aí, meu irmão, aguenta aí. Eu vou te surpreender hoje. Romanos 16, capítulo 3. Romanos 16, versículo 3. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por minha causa e por isso lhes sou muito grato. Não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente, presta atenção, a igreja que se reúne na casa deles. Aonde que tinha uma igreja? Na casa deles. Saudai meu amado irmão Epeneto, olha que nome bom também, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saudai Maria, que trabalhou com todo empenho por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de padecimento na prisão, os quais são dignos de louvor entre os apóstolos, e estavam em Cristo antes mesmo de mim. Saudai Ampliato, meu dileto irmão no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, assim como meu amado Estaques. Saudai
Apeles, aprovado em Cristo, saudai os que pertencem à casa de Aristóbulo, saudai Herodião, meu parente, saudai os da casa de Narciso que estão no Senhor, saudai Trifena e Trifosa, dupla sertaneja da época. Não é não, irmão, são duas irmãs abençoadas. Saudai Trifena e Trifosa, mulheres que se dedicam arduamente ao trabalho do Senhor. Saudai a estimada Pérside, que igualmente empenhou-se com devoção à obra do Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo, Júlia. Olha lá, Júlia, você está lá. Nereu e sua irmã, assim como Olimpas e todos os santos que estão com ele. Saudai os irmãos com um santo beijo. Todas as igrejas descritas vos enfiam fraternas saudações. Irmãos, olha o tanto de nome que Paulo citou aqui. Como é que ele conhecia todos esses nomes? Vira para o irmão que está do seu lado. Não o teu parente, não o seu amigo. Vai com o radar uns 3 para frente. Você conhece ele? Vai para trás, se você precisar. Irmão, eu não conheço o nome de todo mundo. Eu não conheço. Eu vou aqui confessar o meu pecado. Muitas vezes quando eu chamo de varão, que eu não esqueci o nome. Tem gente assim: pastor, faz 10 anos que você me chama de varão. Não, aí já é carinho. Aí já é carinho. Varoa, porque tu é mulher de Deus demais. Agora preste atenção, ele está lá dizendo: olha, saudai, saudai, saudai. Ei, Atos capítulo 12. A Bíblia diz que a igreja estava orando. Na onde, pastor Ezequiel? Na casa. Quando Pedro estava lá, meu irmão, para ser degolado, decapitado, tinha uma casa de paz, um grupo pequeno orando, e aquele povo orou, e Deus foi lá e salvou Pedro. Está entendendo o que é o poder de uma casa de paz? O que é um grupo pequeno? Fora, irmão, que tem uma coisa que acontece com esse povo do grupo pequeno. O que é, pastor? Eles encralacam um no outro. Você mexe com um, você mexeu com tudo. Parece gangue. Você convidar um para o casamento, perdeu, vai ter que ir todo mundo. Fora, meu irmão, que eles viram inimigos do fim. Olha lá, tá vendo? Depois eu vou, chama eu no off, no direct. Chama eu no off, tem uns irmãos aí, irmão. Se você convidar ele para a festa, eu te dou liberdade. Fala para ele assim: irmão, acabou, vamos embora. Por que, pastor? Porque nós não vamos. Eles não vão. Se acabar a carne, eles vão buscar. Se acabar o bolo, eles fazem. Eles não querem que acabe. Mas isso é o poder da casa da comunhão. Eles querem ficar juntos, ficar grudado. Agora, irmão, eu encerro essa palavra com um desafio para você e para mim. O que, pastor? É a prática de uns aos outros. Repete comigo: a prática de uns aos outros. É no pequeno grupo que nós vamos amar uns aos outros, exortar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, servir uns aos outros, pastorear uns aos outros, curar uns aos outros, viver a vida um dos outros. Não tem jeito de fazer isso na coletividade. Aqui nessa reunião grande não tem jeito. Nós vamos acabar agora. E o máximo que você vai fazer vai dar um abraço, um paz do Senhor.
e de repente teu irmão, a palavra que ele precisava, fora essa daqui, não estava comigo, estava contigo. Mas não tem acesso. Eu aprendi uma coisa, eu fui fazer uma visita numa empresa essa semana, e conversando com os irmãos, eles têm uma necessidade de um veículo maior, porque a empresa está crescendo e eles precisam de um veículo maior para entrega. Só que não tem recurso para comprar, né? Uma vez. Aí eu dei um conselho para eles, eu falei assim, por que vocês não faz uma carta de crédito, tem um consórcio? Cadê o Demicon? O Demicon está aí, para vender. Olha lá. Tá lá. Por que você não faz um consórcio? Sabe por quê, irmão? A gente começa a abrir possibilidade para Deus trabalhar. Porque muitas vezes nós estamos orando para Deus dar 100 mil de uma vez. Mas quando você cria, não, vou pagar 500 conto por 100, e aí você tem algo para você colocar diante do Senhor. Senhor, estou pagando esse consórcio, faz alguma coisa? Me ajuda. Vira motivo de oração. É que o pastor Ezequiel faz, a nossa parte nós vamos fazer, minha irmã, deixa Deus fazer a dela. Porque muitas vezes nós queremos que Deus faz aquilo, Maurício, que nós temos que fazer. Meu irmão, aquilo que eu e você temos que fazer, Deus não vai mandar anjo para fazer. Abrir a prisão foi o anjo, agora levantar, arrumar a calça e sair era Pedro. Finge-te, aperta o cinto aí, levanta e sai, era ele, não dava para pegar no colo. O problema é que muitas vezes nós estamos querendo que Deus nos pegue no colo, sendo que Ele nos deu perna para andar. Então entenda, a tua parte você faz, aquilo que você não consegue, você pede para Deus.